que fez com que o mundo inteiro parasse para ver esse ser humano, atleta, jogador de futebol. A solidariedade uniu ídolos de todas as gerações do futebol nacional, desde os que jogaram ao lado do rei. Quem viu e aprendeu. Quem não viu, perdeu e não virá outro lá. Então, Pelé tinha no mais alto nível todas as qualidades técnicas de um supercraque. O maior de todos os tempos. Entendeu? Fora de campo, estava sempre com o lado sorrindo, atendia bem a todos. Pelé nos deixou. Ele é a lembrança eterna do maior futebolista de todo e sempre. Descanse em paz, Pelé, meu grande amigo. O futebol está de luto. Jairzinho, o furacão da Copa de 70, exaltou o privilégio de atuar ao lado de Pelé e de poder tabelar e comemorar gols com ele. Entre os que cresceram vendo o Camisa 10 jogar e depois lideraram a seleção nas décadas seguintes, o mesmo encanto. Eu só tenho que dizer muito obrigado por todos os ensinamentos. Eu aprendi muitas coisas no futebol através de um álbum de figurinha dele. Um cara que nós temos orgulho de ser brasileiro. O primeiro contato que eu tive com ele, eu fiquei meio petrificado porque estava diante de uma entidade mundial hoje. Em nota de pesar, Falcão disse: hoje a bola fica órfã e nós, apaixonados, seremos eternamente gratos pelas maravilhas que fizeste com ela, tua súdita mais fiel, afirmou o ex-jogador. Uma idolatria que atravessa até os atuais representantes do talento brasileiro em campo. Meu rei, nosso rei, muito obrigado. Pelos seus pés, fomos e continuaremos abençoados pela sua arte. Te amo, rei. Descanse em paz. Numa rede social, Neymar falou que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte e que o rei o transformou em arte e entretenimento. Vinícius Júnior completou: rei, majestade, exemplo. Pelé é amor e generosidade. O atacante Richarlison disse que hoje o futebol se despede de seu capítulo mais bonito. Clubes de diversas divisões se manifestaram. Em todas as redes sociais, posts de carinho e respeito ao craque. A Confederação Brasileira decretou luto de 7 dias no futebol. Pelé é eterno e vamos trabalhar sempre para preservar sua história e perpetuar o seu legado. Pela forma como se comportava em campo, pelo cuidado com o corpo, pela postura profissional, Pelé cruzou as fronteiras do futebol e se tornou um modelo até para quem fez muito sucesso em outras modalidades. Ele foi o atleta do século, apostando pelo Comitê Olímpico Internacional, quer dizer, transcende o futebol. Quando eu penso em Pelé, eu penso em esperança, né? Que a gente pode ser o melhor, que a gente pode chegar onde a gente imagina que a gente pode chegar. Alguém que sempre nos encheu de orgulho, agora nos enche de saudade. Um gênio que personificou de forma bem brasileira a excelência esportiva que o país é capaz de produzir. Mudou o esporte mundial. É um cara que dispensa elogio, né? É o nosso rei, é o rei do futebol, o rei do mundo. Ele, para mim, foi o maior ícone que nós já tivemos em todos os tempos. No país de Diego Maradona e Lionel Messi, Pelé também foi uma referência histórica e um personagem grandioso na rivalidade dos dois países do futebol. Messi abraçado a Pelé. Foi com essa foto e com uma mensagem de descanso em paz que o ídolo argentino se despediu do rei. Foi na Argentina que o rei conquistou as 2 Copas Libertadores pelo Santos. Em 1962, no estádio do River, derrotando o uruguaio Peñarol. E em 1963, silenciou a La Bombonera ao derrotar o Boca Juniors. Os dois clubes prestaram homenagens. O Peñarol postou: rival de partidas épicas, lenda do futebol mundial, que descanse em paz, Pelé. O Boca subiu uma foto e escreveu: descanse em paz, o rei. No principal jornal esportivo do país, a manchete era: dor mundial, morreu Pelé. O La Nación destacou: o artista do futebol que levou o Brasil ao topo do mundo. O presidente argentino também se manifestou. Alberto Fernandes escreveu: recordaremos sempre daqueles anos que o Pelé encantou o mundo com suas habilidades. Um grande abraço à sua família e ao povo brasileiro, que o levará no coração. Na Argentina,
Pelé é conhecido como o rei, assim mesmo, em português. No país de Maradona, ninguém questiona a majestade de Pelé. E entre os súditos argentinos está César Luiz Menotti, ex-companheiro de Pelé no Santos e técnico que levou a Argentina à conquista da primeira Copa em 1978. Menotti se despediu do amigo, repetindo algo que defende há anos. Não houve ninguém igual a Pelé. Para mim, ele foi o maior de todos, declarou Menotti. O ex-atacante Batistuta agradeceu por tudo que Pelé contribuiu com o mundo do futebol. As associações de futebol da Argentina e do Uruguai também prestaram homenagens, assim como a Conmebol. Em frente ao mural de Maradona recebendo um beijo de Pelé em Buenos Aires, o argentino Alejandro disse: O futebol nos une a Latinoamérica e... O futebol é algo que une os sul-americanos e que hoje o coração dele está com os brasileiros. No mundo do esporte, a notícia da morte do rei do futebol motivou manifestações de atletas das mais diversas modalidades. Aqui na Inglaterra, país que inventou o jogo de futebol, o principal estádio, aquele ali, o histórico Wembley, foi iluminado com as cores do nosso Brasil de Pelé. Uma nota da Federação Inglesa de Futebol disse que Pelé iluminou e inspirou o esporte. Que todo mundo que ama futebol, ama Pelé. O comunicado também presta solidariedade à família de Edson Arantes do Nascimento e ao povo brasileiro. De diferentes formas, é o que atletas de todo o mundo esportivo estão falando essa noite. Essa veio do homem mais rápido do planeta. O multicampeão jamaicano Usain Bolt escreveu: uma lenda do esporte. Descanse em paz, Pelé. Essa do maior vencedor da história da Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton. Perdemos uma lenda hoje. Obrigado por dividir seu talento, genialidade e amor com a gente. O legado de Pelé vai nos inspirar para sempre. O espanhol Rafael Nadal, um dos maiores tenistas da atualidade, escreveu: não lhe vi jogar, não tive essa sorte, mas sempre me ensinaram e me disseram que você foi o rei do futebol. O português Cristiano Ronaldo escreveu: os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero adeus ao eterno rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça nesse momento todo mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhamos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descanse em paz, Rei Pelé. O francês Mbappé, que marcou 3 gols na final da última Copa, publicou uma foto com Pelé e disse: o rei do futebol nos deixou, mas seu legado nunca será esquecido. Outro craque francês, Zinedine Zidane, escreveu em português: eterno rei Pelé. Também prestaram homenagens a Pelé e à família dele, a Liga Inglesa de Futebol, os grandes clubes da Inglaterra, o Paris Saint-Germain da França, times da Alemanha, da Holanda. O Benfica publicou uma foto de Pelé ao lado de Eusébio, craque português que morreu em 2014 e a quem Pelé chamava de irmão. A FIFA foi solene. Para todos que amam um belo jogo, esse é o dia que nunca queríamos que chegasse, o dia em que perdemos Pelé. Hoje, nós todos lamentamos a perda da presença física do nosso querido Pelé, mas ele atingiu a imortalidade há muito tempo e, portanto, estará com a gente pela eternidade. Essa nota veio do New York Cosmos, último clube em que Pelé jogou como profissional. A família Cosmos, do passado e do presente, sente a perda do ícone Pelé. A lenda brasileira faleceu hoje aos 82 anos. O time lembrou a história de Pelé. Em 1975, Pelé se juntou ao Cosmos e ajudou a popularizar o futebol ao redor dos Estados Unidos. O gigantismo de Pelé no cenário mundial ultrapassou os limites dos campos de futebol, das quadras e das piscinas. O mais famoso e mais admirado dos brasileiros foi homenageado em todos os cantos do mundo. Pelé é um dos poucos que contradizem minha teoria, disse uma vez o artista Andy Warhol. Em vez de 15 minutos de fama, ele terá 15 séculos. O tamanho do rei Pelé foi reconhecido pela imprensa mundial hoje. O jornal The New York Times escreveu que Pelé foi declarado Tesouro Nacional pelo Brasil. Celebrado mundialmente, ele ajudou a popularizar o esporte nos Estados Unidos. O Washington Post publicou que o rei do futebol brasileiro é